Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar sobre os Centros Especializados de Atenção e Apoio às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais. A criação desses centros é fruto de uma resolução do CNJ. O objetivo é abrir canais especiais de atendimento, acolhimento e orientação às vítimas diretas e indiretas. A Resolução 386 do Conselho Nacional de Justiça de abril desse ano diz que os tribunais de todo o país deverão criar centros especializados de atenção às vítimas de crimes e atos infracionais para funcionar como um canal de acolhimento. Os espaços deverão contar com equipes multidisciplinares, com psicólogos e assistentes sociais. Um dos objetivos do programa é proporcionar ambientes de espera separados para vítimas e os familiares. A conselheira do CNJ, Tânia Hexigel, afirma que a medida é essencial para garantir que essas pessoas não voltem a ser intimidadas por seus agressores dentro dos próprios tribunais. Propor a adoção de providências para que esses ambientes de espera sejam separados, as vítimas e seus familiares, dos locais de realização, de aguardar talvez aquele agressor, aquele assassino dos seus familiares, para que elas possam não ficar à mesma sala, em contato, que seria duplo sofrimento, né? Aguardando então aquela audiência. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro saiu na frente. Foi o primeiro a inaugurar o espaço de atenção às vítimas de crimes em outubro desse ano. Até agora, 16 pessoas foram atendidas pelo núcleo. Além de profissionais capacitados, o local ainda conta com brinquedoteca para que as famílias que não têm com quem deixar as crianças possam ir ao tribunal sem restrições. Segundo o desembargador Henrique Figueira, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o foco neste momento tem sido mulheres vítimas de violência doméstica. A gente acolhe a vítima, damos a ela um apoio que ela tanto precisa para poder depor à vontade na audiência que está designada, na vara, lá do processo que ela foi vítima. Toda pessoa que sofre uma violência física, patrimonial, sempre sofre, fica abalada. É natural isso, né? Da condição humana. E essas pessoas, então, agora têm esse apoio que possam, de alguma forma, estar presente e discutir sobre aquele trauma que ela sofreu, uma violência indesejada, evidentemente. A conselheira do CNJ, Tânia Hexigel, explica que, além do acolhimento, os Centros de Atendimento às Vítimas de Violência têm a missão de promover o encaminhamento dessas pessoas a outros serviços da rede pública, que garantam apoio a essas famílias. Que os tribunais tenham a ideia da importância desse centro, né? Que esse centro venha a ser um encaminhamento formal das vítimas para as redes de serviços públicos disponíveis na localidade. Isso também é importante. Em especial os de assistência jurídica, médica, psicológica, social e também previdenciária, para que essas vítimas tenham orientações que muitas vezes elas sequer sabem se o processo que vitimou o seu familiar está em andamento, qual é a situação. Essa iniciativa do CNJ é inédita, é espetacular, porque a justiça tem que estar perto da sociedade. E isso é um grande passo que o CNJ convida os tribunais, todos os tribunais do país a dar, no sentido de nos aproximarmos, trazermos mais a justiça para perto das pessoas. Elas precisam disso. E vamos avançar um pouco mais nesse assunto. Eu converso agora online com Adriana Alves dos Santos Cruz, juíza do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, e autora do Plano Nacional de Atenção à Vítima. Converso também com Antônio Suxberger, doutor em Direito, promotor de Justiça e membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Muito obrigado a vocês dois pela participação no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Adriana.
A ideia de criação do Plano Nacional é da senhora. Por que essa preocupação? Na verdade, o Plano Nacional de Atenção às Vítimas, no âmbito do Poder Judiciário, ele já está estabelecido desde 2018, por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, atendendo a uma resolução da Assembleia Geral da ONU e também ao que estabelece a nossa Constituição no artigo 245. Nesse plano, há algumas determinações, ele estabelecia diretrizes gerais, e, na verdade, o que eu apresentei foi uma proposta por meio do Observatório de Direitos Humanos para que nós pudéssemos avançar na implementação desse plano que já existia, né? Então, a ideia surgiu em diálogo com movimentos de mães de vítimas de violência, especialmente, não só, mas especialmente vítimas de violência de agentes estatais, e busca atender a uma dimensão importante também do processo penal, que não apenas atender, obviamente, dar uma resposta para aquele agente que pratica uma conduta criminosa, mas também atender a vítima, olhar para a vítima, né? Então, todas as etapas do processo precisam ter esse cuidado e esse acolhimento à vítima, esse momento em que a vítima chega ao judiciário para acompanhar o processo daquele agente que praticou um ato ilícito contra ela ou contra algum familiar seu, precisa ser um momento de acolhimento e não um momento de revitimização. Doutor Antônio, o que justifica uma atenção especial às vítimas? Eu acho que o Brasil ele se encontra numa situação em que ele deve contas em relação aos seus compromissos assumidos, inclusive no plano internacional, quando falamos de políticas de acolhimento e proteção à vítima. O Brasil ele é obrigado internacionalmente, desde declarações que datam de meados da década de 1980 e uma série de outros compromissos internacionais, a estabelecer toda uma estrutura de políticas públicas de acolhimento, de atenção à vítima de crime. Então, essa atenção é algo que tem sido, de uma certa maneira, claudicado pelo sistema de justiça criminal brasileiro, e nós percebemos uma movimentação nos últimos tempos, muito bem-vinda, uma movimentação alvissareira, no sentido das instituições passarem a colocar um pouco de luz sobre esse tema da atenção à vítima. Eu destacaria não apenas o ato que a doutora Adriana mencionou, relevantíssimo, fundamental verdadeiramente, a resolução 253 do CNJ, que também estabelece o desenho da política de acolhimento à vítima, e de modo mais recente também, uma resolução de número 243, agora de 18 de outubro do ano de 2021, do Conselho Nacional do Ministério Público, que versa sobre a política institucional de proteção integral e de promoção de direitos de apoio às vítimas. No âmbito do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, também a atenção à vítima é um ponto de atenção do seu plano nacional, né? O CNPCP elabora um plano nacional para vigência entre os anos de 2020 e 2023, em que lá constam também uma série de preocupações e iniciativas. O ponto todo é que muitas das vezes o debate de atenção e acolhimento à vítima, ele por vezes ele é apresentado como se houvesse um certo antagonismo ou algum tipo de tensão entre o que sejam as preocupações atinentes a direitos e garantias das pessoas submetidas ao sistema de justiça criminal, acusados, investigados, réus, e as vítimas, quando em verdade não é bem assim. O que acontece aqui é que o Estado, a partir de uma atuação interinstitucional e de preocupação interdisciplinar, ele tem que se ocupar igualmente de acolher, criar espaços de oitiva, de atenção, tratamento, assistência a essa pessoa que se encontra num quadro de vulnerabilidade, porque a vítima de crime, ela se apresenta assim, em quadro de vulnerabilidade, e vulnerabilidades precisam ser enfrentadas, erradicadas pela ação do Estado. Numa situação como essa, nada melhor que tenhamos um enfrentamento interinstitucional, ou seja, todos os órgãos, todas as instituições voltados a esse tema tão relevante. Doutora Adriana, o Estado do Rio foi o primeiro a implantar um centro de atendimento às vítimas. Eu gostaria que a senhora nos dissesse como é que funciona na prática esse centro. A vítima chega, é atendida de que forma, que tipo de serviços, de orientações, o que acontece lá? Como o doutor Antônio mencionou, a resolução 253, ela estabelece diretrizes gerais nesse olhar
cuidadoso para essa pessoa que chega ao judiciário para acompanhar o processo daquele agente que está acusado por uma conduta criminosa. Eu gostaria muito de ratificar o que o doutor Antônio mencionou. Não existe esse antagonismo. O Estado, quando ele atende, ele precisa dar uma atenção integral. Os direitos e garantias, obviamente, do réu ou da ré devem ser preservados e não entram em choque com a atenção e com a política que se estabelece em atenção à vítima. Nem poderia ser diferente, né? Também gostaria de sublinhar que quando a gente fala de vítima, nós não estamos falando exclusivamente daquela pessoa que diretamente foi atingida pela conduta criminosa, né? O conceito de vítima é um conceito mais ampliado, porque, obviamente, quando uma determinada pessoa é atingida por uma conduta criminosa, todo o seu entorno é afetado. Então, nós estamos falando dos parentes diretos, pais, mães, irmãos, esposas, filhos, né? Então, é preciso esse olhar cuidadoso. E a resolução 253, alterada agora, a partir dessa proposta que eu apresentei no observatório, ela determina que todos os tribunais brasileiros criem um espaço para acolhimento a essas pessoas. A gente pensar que nem sempre as vítimas elas têm assistência de advogado, elas não conseguem ter o acompanhamento e a compreensão de toda a dinâmica processual. As defensorias fazem um trabalho muito relevante, mas a gente sabe também que as defensorias não conseguem dar conta de toda essa demanda. Então, por conta disso, a ideia é ter um local onde essa pessoa possa ter informações sobre o seu processo, possa ter uma equipe multidisciplinar capacitada para atender suas demandas, um espaço inseparado para que ela possa aguardar a audiência, para que ela não esteja, por exemplo, nos corredores aguardando uma audiência ombro a ombro com muitas vezes até aquela pessoa que está sendo acusada pela prática do ato criminoso contra ela ou seu parente. Então, são todas situações que aparentemente são singelas, mas que aprofundam a violência que aquela pessoa sofreu, né? O Rio de Janeiro, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de maneira muito eficiente e atento a essa questão, atendeu muito prontamente a demanda que foi estabelecida pela resolução e foi o primeiro centro a ser instalado, foi instalado agora em outubro. O centro tem instalações realmente muito adequadas e muito cuidadas para receber esse público. Então, há espaço para informação processual, atendimento psicológico, assistentes sociais, um espaço para aguardar audiências, uma brinquedoteca que, inclusive, foi doada em diálogo com a sociedade civil, porque nós temos, muitas vezes, mulheres que vão ao judiciário, elas não têm com quem deixar os seus filhos. Nós sabemos que, na realidade brasileira, as mães são primordialmente aquelas responsáveis pelo cuidado, ou mesmo crianças que precisem estar naquele espaço para serem ouvidas como vítimas. Então, nós precisamos realmente ter esse olhar diferenciado. Eu espero, sinceramente, que os outros tribunais se espelhem na iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e prontamente também, num curto espaço de tempo, instalem os seus espaços, os seus centros. Doutor Antônio, como a gente viu na explicação da doutora Adriana, a instalação do centro exige uma série de coisas. Um espaço adequado, equipamentos profissionais do serviço social, da psicologia. Ainda que a justiça possa ter toda a atenção do mundo à disposição para implantar, ela tem os recursos suficientes para tomar essa iniciativa no país inteiro? Então, Guilherme, eu acho que esse é o grande desafio. O Brasil é um país marcado pela desigualdade social e isso também não é diferente quando nós falamos das distintas institucionalidades que temos no Brasil inteiro. Eu acho que o grande mérito desses atos normativos do CNP, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça e também o plano do CNPCP é justamente atender ao fato de que algo precisa ser feito e é preciso se priorizar imediatamente com a construção de indicadores sólidos, o controle das ações para o atendimento da vítima. Mas não é possível construir uma fórmula que seja linear, seja geral, ou uma política construída de cima para baixo. Porque Brasil afora, nós temos institucionalidades muito diferentes, situações contrastantes, inclusive dentro de uma mesma unidade da federação, que muitas vezes tem dimensões muito alargadas ou mesmo quadros de desigualdade dentro do mesmo Estado.
Então, dito isso, o que acontece? Esses atos, de uma maneira geral, eles estabelecem a necessidade de uma ação interinstitucional no estabelecimento desses centros de apoio, acolhimento e atenção à vítima. Como isso vai ser feito? Bom, nós temos casos espalhados Brasil afora em que há iniciativas que contam com o apoio unicamente ou fomento unicamente do Poder Judiciário local, há iniciativas que contam com o apoio, fomento unicamente do Ministério Público, outros lugares que contam com apoio e realização diretamente pela sociedade civil organizada. Enfim, essas distintas conformações, elas não são apenas atendidas, como igualmente impulsionadas por esses atos. O que eu quero destacar com isso é que os modelos dos centros de atenção ou dos núcleos de atendimento a essas vítimas, eles serão pluriformes. Cada estado, cada lugar, cada justiça deve construir os seus centros de apoio e acolhimento. O ponto, me parece aqui, é o atendimento a essas diretrizes de atenção, ou seja, a prevenção da revitimização ou sobrevitimização, também chamada vitimização institucional, ou seja, aquela situação em que a vítima chega ao sistema de justiça e experimenta um quadro de dissabor, de exposição, ou mesmo de constrangimento que praticamente a faz ou reviver a experiência do crime ou mesmo agravar o que seja esse evento traumático. Um outro ponto também é que a vítima se preocupa não com um caderninho em que ela anote ali o que seja a resposta punitiva trazida ao responsável pela ação criminosa. Não é isso. O que a vítima busca de maneira muito clara é, primeiro, seu reconhecimento como qualidade de vítima, é preciso tratá-la como tal. Muitas das vezes o sistema de justiça criminal trata a vítima de uma maneira unidimensional, enxergando-a apenas como um meio de prova, quando, em verdade, o que a gente tem ali é uma pessoa que reclama atenção, acolhimento e escuta do Estado. O reconhecimento dessa qualidade de vítima, tratando-a como tal e, sobretudo, reconhecendo a verdade de que ela é uma vítima, são pontos que se mostram muito mais importantes do que a construção dirigida a uma preocupação de rigorismo ou mesmo de maior sanção penal. O que o sistema de justiça criminal para a atenção à vítima precisa cumprir é a sua promessa de ser efetivo, de dar resposta a fatos que lhe chegam, e não necessariamente apresentar uma expectativa de resposta que seja mais grave do que aquela já vivenciada pelo sistema de justiça brasileiro. Então, modelagens múltiplas, institucionalização de bons casos e construção de indicadores sólidos que nos permitam controlar, estabelecer e cobrar iniciativas, tanto nos âmbitos locais, regionais, como no âmbito nacional, me parecem ser os caminhos mínimos a serem trilhados a partir de agora que nós já temos um cabedal normativo que estabeleça, passo a passo, ponto a ponto, o que sejam as questões de atenção de todas as instituições envolvidas no sistema de justiça criminal. Doutora Adriana, o plano prevê também a formação ou o aperfeiçoamento de juízes, talvez até de servidores, me corrija se eu estiver errado, para que eles possam dar essa atenção especial, especialmente para aqueles casos que envolvem questões como racismo, a homofobia, a transfobia. A senhora pode nos explicar melhor como é que vai ser essa formação? No que se refere ao treinamento, a formação de magistrados ela fica a cargo da Escola Nacional de Formação de Magistrados, hoje a Infam. Hoje, a escola já tem alguns cursos de formação orientados nesse sentido. O próprio curso de formação inicial, que é um curso bastante alargado, de mais de 4 meses, quando o novo magistrado ou magistrada chega à justiça, ele já conta nas suas primeiras semanas com uma formação que abrange humanidades em geral, que abrange as questões do racismo, do sexismo, das questões de gênero, que são extremamente relevantes e estão muito presentes em toda essa temática das vítimas, né, da vulnerabilidade em que estão as vítimas. A ideia é aprimorar o que nós já temos, né? Nós tivemos recentemente a aprovação da Lei Mariana Ferrer, que vai trazer também um reforço a essa necessidade, ou sublinhar, ou estressar de maneira mais importante, né? Quão é relevante o papel do magistrado ou da magistrada na condução do ato, a atuação do promotor ou do procurador da República e também da advocacia, né? Obviamente, o juiz é o presidente do processo, é ele que está ali conduzindo os trabalhos, mas essa formação deve estar presente em todos
os estratos do sistema de justiça. E também na academia, a ideia, nós esperamos que essa temática sendo olhada, vista com mais atenção pelo Poder Judiciário, crie um círculo virtuoso para que aqueles que hoje estão se formando nas universidades comecem a chegar no sistema de justiça com um outro olhar, com uma outra forma de lidar com as vítimas. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muitíssimo a participação de Adriana Alves dos Santos Cruz, juíza do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, e autora do Plano Nacional de Atenção à Vítima. E agradeço também a Antônio Suxberger, doutor em Direito, promotor de Justiça e membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Agora o Link CNJ dá notícias da Justiça com um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ganhou o prêmio de qualidade na categoria Excelência do Conselho Nacional de Justiça. O TJDFT conquistou a pontuação recorde de 91,6% na avaliação de 137 quesitos elencados pelo CNJ sobre governança, produtividade, transparência, dados e tecnologia. O tribunal, que já conta com um acervo digitalizado, está com todas as ações judiciais tramitando por meio do processo judicial eletrônico. O juízo 100% digital já é uma realidade em todas as unidades judiciais de natureza civil e criminal do DF. O Tribunal de Justiça de Roraima tem o segundo menor tempo de tramitação de ações ambientais no Brasil. Só perde para o Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o relatório de inteligência Sirene Jude, enquanto o tempo médio nacional para análise de um processo ligado ao meio ambiente é de 1.188 dias, no Tribunal de Roraima o prazo cai pela metade. Das ações recebidas pelo TJRR desde 2020, 47,5% delas já haviam sido arquivadas. As demais, que não tiveram baixa, incluem ações julgadas que estão em fase de execução ou cumprimento de sentença. Os tribunais regionais eleitorais de Alagoas, Bahia e Pernambuco receberam o selo Diamante no Prêmio CNJ de Qualidade do Conselho Nacional de Justiça. A premiação ocorreu no 15º Encontro Nacional do Poder Judiciário. O selo reconhece o investimento das instituições da justiça brasileira em gestão da informação e no cumprimento de normas de transparência estabelecidas pelo CNJ. É hora do CNJ nas redes? Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal. Você ou algum membro da sua família já foi diagnosticado com câncer? Essa doença é o principal problema de saúde no mundo atualmente. Por isso, é importante que toda essa parcela da população esteja atenta aos seus direitos para exigi-los quando necessário. A Lei 12.732 de 2012 determina que o paciente com câncer inicie o tratamento pelo SUS no prazo de até 60 dias após o diagnóstico. Além disso, pessoas com câncer têm direito à isenção de alguns impostos, entre outras coisas. Acesse as redes do CNJ para encontrar esses direitos. Na última semana, o Conselho Nacional de Justiça lançou um diagnóstico inédito sobre os custos prisionais no Brasil. O objetivo da publicação é qualificar o debate sobre a aplicação dos recursos públicos de forma a romper ciclos de violência e estimular a retomada da vida em sociedade. Esse tema é repleto de mitos, por isso preparamos uma publicação apresentando verdades sobre os custos das prisões no Brasil. Esse material está disponível nas redes do CNJ. E para finalizar, na última semana aconteceu o 15º Encontro Nacional do Poder Judiciário e lá foram divulgados os vencedores do Prêmio CNJ de Qualidade, que é um reconhecimento do Conselho àqueles tribunais que investem na excelência de sua gestão, produtividade, transparência e informação. No evento, também conhecemos as metas nacionais do Poder Judiciário para 2022. E todas essas informações você já sabe, é só acessar o nosso Facebook, Instagram e Twitter para encontrar. Eu fico por aqui, até mais! Você conhece o nosso quadro Uma História, claro, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Veja a história de hoje.
em atuação na primeira vara criminal de Lusiânia, vara que eu atuei por cerca de 5 anos, desenvolvi, junto com a servidora Maria Lúcia, o programa Famílias Interrompidas. Foi um programa que surgiu a necessidade na verdade, a ideia, né, de desenvolvê-lo a partir da minha atuação diária nas audiências. E vendo aquelas pessoas, aquelas famílias, a gente podia perceber que aquele momento da audiência em si não era suficiente, né? Além da condução do processo, que iria até o tribunal do júri, da sessão plenária, não era suficiente para dar resposta àquelas famílias das vítimas de homicídio, no caso específico, né? Que era a vara que eu atuava. Então, era muito difícil assim, conduzir a audiência, eu tendo que manter a imparcialidade como juíza na condução da audiência, e, ao mesmo tempo, eu sentia que eu não estava demonstrando muita empatia com aquelas vítimas. Eu fiquei nessa questão de balancear essa situação, manter a minha imparcialidade, mas ao mesmo tempo demonstrar empatia, né, com os crimes trágicos que eu me deparava na condução daquelas audiências. Então, em conversa com a servidora Maria Lúcia, ela falou, vamos fazer esse projeto, acho que dá certo. Eu falei, vamos começar. E foi muito bom. Nós fizemos num caso de grande repercussão na cidade, em Lusiânia. Foi um caso de um senhor que ele foi acusado de ter estuprado e matado vários adolescentes, então envolveu várias famílias. Esse caso teve repercussão nacional, e acontece que quando ele estava preso, ele cometeu suicídio, então o inquérito foi arquivado. Aí o que acontece? Aquelas famílias, elas se viram numa situação tão trágica e sequer tiveram qualquer contato, né, com a justiça em si, com o judiciário, né, no que se refere a ser ouvidas, poder falar sobre o que passaram. Então, o projeto Famílias Interrompidas, que foi desenvolvido, foi muito interessante nesse sentido, porque nós entramos em contato com todas os familiares dessas vítimas, né? E vários foram ao fórum. A gente teve a oportunidade de fazer esse círculo restaurativo. No caso, eu participei pelo fato de não ter sido, nessa ocasião, a juíza condutora do processo, então achei apropriado participar, o que não seria o caso se eu estivesse atuando na instrução daquele caso, né? Daquele processo. E nessa situação, todos foram ouvidos, puderam falar das suas dores, dividir entre os outros familiares das vítimas tudo o que passavam. E além da questão da necessidade que aquele familiar, né, ou que a própria vítima, quando é o caso de uma tentativa de homicídio, né, tem de falar do que passou, também saber melhor toda a etapa do processo judicial, ser explicado de uma forma mais simples, que quando o juiz está na audiência, a gente não tem oportunidade de conversar dessa forma mais direta, até de dar mais atenção, seja pela questão da imparcialidade, seja pela questão da extensa pauta de audiências que a gente se depara no dia a dia. Então, a gente não tem essa oportunidade de dar essa devida atenção em todos os casos. Nessa situação foi feito o círculo restaurativo, foram mais de 25 pessoas atendidas só nesse processo, e foi muito satisfatório ouvir de todos eles, né, o retorno de finalmente eu estou sendo ouvido, finalmente o meu filho está sendo lembrado, poder, de certa forma, fechar um pouco a ferida daquelas famílias que se viram envolvidas nessa situação tão trágica. Então, esse dia a dia nosso, né, de audiências, ele nos traz muitas surpresas, e esse caso foi muito marcante na minha carreira, justamente assim, mesmo não tendo conduzido o processo, né, seja no inquérito, na verdade, porque não chegou a ter audiência de instrução, nada disso, mas eu pude, né, participar desse projeto e dividir com essas famílias, né, esse momento, e poder sentir um pouco, participar dessa situação, delas taparem um pouco essa ferida e se sentirem ouvidas, né? Ter um pouco do que para elas foi muito importante no desenvolvimento dessa questão do luto, até da perda que elas tiveram. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.